pessoal, sejam bem-vindos novamente. Essa aula é a aula 5 do material de vocês. O conteúdo dela é trabalho da força elétrica e potencial. Bem, nessa aula eu vou falar sobre o conceito de potencial elétrico, energia potencial elétrica, que foi o que eu coloquei já aqui previamente nessa lousa, e tudo isso para introduzir a questão do trabalho da força elétrica. Bem, potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico ele vai fornecer para a gente o tanto de energia, lembrando que ela é gerada em Joule, que um determinado corpo pode armazenar por unidade de carga nas proximidades de uma outra carga, de uma carga geradora. A fórmula que eu coloquei aqui é V igual a K Qzão sobre D. No caso, esse Qzão vai ser a carga geradora, que a gente vai estar analisando o comportamento de outra carga em relação a ela. Tá? Aqui eu coloquei uma observação para a gente analisar a questão das unidades. Tá? Mas eu vou falar logo de energia potencial elétrica e depois eu vou para essa observação. A energia potencial elétrica ela é K Qzão Qzinho sobre D. Se vocês observarem, esse trecho corresponde ao potencial elétrico. Então, outra forma de representar a energia potencial elétrica é o potencial elétrico vezes a carga. Bem, agora vamos para as unidades. A constante eletrostática, como a gente viu na aula 3, que foi sobre lei de Coulomb, né? E fazendo um pouco de análise dimensional do conteúdo da primeira aula nossa, quando eu estava vendo presencial. A constante eletrostática, as unidades que representam ela são essas: Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Tá? O valor da carga, a unidade dela é Coulomb, está aqui Coulomb, e a unidade da distância é metro, está aqui metro. Fazendo os devidos cancelamentos, cortando, aqui tem Coulomb quadrado, aqui tem Coulomb. Eu posso cortar um desses Coulombs com um desse, vai ficar só um. E o mesmo com 1 metro e 1 metro quadrado. Então eu vou ficar com Newton metro por Coulomb. Lembrando um pouco, de novo, da análise dimensional, Newton metro é as unidades de força e distância. Força e distância é trabalho, e trabalho é energia. Então, dá para, por esse raciocínio sequenciado, dá para perceber que Newton metro é Joule, que é a unidade de energia. Então, na verdade, a unidade de potencial é Joule por Coulomb. Como eu falei, é a quantidade de energia, Joule, armazenada por unidade de carga, Coulomb. E aqui, uma questão interessante de comentar aqui para vocês, que a partir de agora, essa unidade Joule por Coulomb vai receber um nome. Ela vai ser chamada de Volt, tá? Um V. Porque isso é tão utilizado para representar DDP, mais à frente, a eletrodinâmica, que a gente acaba simplificando a representação. Em vez de utilizar Joule por Coulomb, a gente utiliza Volt. Tudo bem. Eu sempre gosto de, para facilitar compreender esses dois conceitos, comparar com a gravitação. Por quê? Porque na gravitação, né, a parte dos estudos de Newton, a parte de potencial gravitacional, força gravitacional, os conceitos são bastante parecidos. Então eu vou falar aqui, tá, a parte de gravitação e vou usar um pouco de analogia para comparar com a parte eletrostática, né? Bem, se vocês analisarem esse ponto do espaço, ele está mais distante do centro da Terra do que esse ponto. Esse ponto aqui ele vai ter uma energia potencial gravitacional maior aliás, ele vai ter um potencial gravitacional maior do que esse ponto. Tudo bem? Se eu colocar um corpo, por exemplo, esse pincel, nesse ponto, ele vai ter uma quantidade de energia potencial maior do que esse ponto. Ou seja, se eu quiser trazer ele desse ponto para esse, ele vai ter que perder um pouco desse excesso de energia. E essa perda ela vai se dar na forma de energia cinética.
A gente vai ter que usar a energia cinética para trazer daqui para cá. E essa energia cinética, a variação dela é o que a gente vai chamar de trabalho da força-peso. Analogamente, aqui a gente vai ter a relação de uma carga com uma carga geradora. E o potencial ele vai variar conforme a distância e a energia potencial vai variar também. E para ir de um ponto a outro é necessário ganhar ou perder energia na forma de energia cinética. E essa variação de energia cinética é o que a gente chama de trabalho da força. No caso aqui, trabalho da força elétrica. Eu vou fazer um desenho aqui e vai ficar mais fácil de compreender. Vou pegar uma carga de mais 5 coulomb, tá? Só para ilustrar aqui. Bem, essas linhas que eu coloquei em volta da carga representam pontos que eu escolhi em que esses círculos eles são concêntricos. Por quê? Porque cada ponto vai estar à mesma distância da carga. E se está à mesma distância da carga, eles têm o mesmo potencial. Ou seja, essas linhas elas vão receber um nome agora, a partir de agora, para a gente, que são linhas equipotenciais. Equi de igualdade, potencial de potencial elétrico. Então são linhas em que o potencial elétrico em torno delas o potencial elétrico ao longo delas é o mesmo. Tudo bem? Eu vou atribuir aqui um valor genérico para esses potenciais. Eu vou chamar isso aqui de dizer que esse potencial é 5 volts. E esse aqui 10 volts. Peguei valores aleatórios simplesmente para ilustrar. Se eu pegar uma carga de prova, usando aquela mesma nomenclatura que a gente utilizou nas aulas anteriores, e colocar ela nesse ponto, uma carga de 1 coulomb. Tudo bem? Uma carga de 1 coulomb e eu coloquei nesse ponto. Bem, só fazendo uma recapitulação do que a gente viu. Se volt é joule por coulomb e essa linha são 5 joules para cada coulomb de carga. Se essa carga aqui que está nessa região ela tem 1 coulomb, então ela vai acumular 5 joules de energia potencial. Tudo bem? Perdão, eu troquei aqui os valores do potencial, mas na verdade, como a carga aqui é positiva e é inversamente proporcional, quanto mais distante o potencial é menor. Então na verdade aqui seria 10 e aqui seria 5. Peço desculpa a vocês. Tudo bem? Então no caso, nesse ponto que seria 5 joules, e aqui como é 10 volts, 10 joules por coulomb, se essa carga tem 1 coulomb, ela vai ter 10 joules. É aquela fórmula que foi utilizada anteriormente. A energia é o potencial vezes a carga. Então, aqui ela vai ter 10 joules e aqui ela vai ter 5 joules. A variação de energia daqui para cá é de 5 joules. Isso significa que para mim poder trazer essa carga desse ponto para esse ponto, como eu representei aqui, eu tenho que transformar desses 10 joules de energia potencial, 5 joules
pegar 5 deles e transformar em energia cinética, em gastar. Lembrando que a energia não se perde, tudo isso é simplesmente uma forma de falar. Eu tenho que converter 5 joules em energia cinética. E esses 5 joules que eu realizei a conversão é o que a gente vai chamar de trabalho. O trabalho que ela realizou. O trabalho da força elétrica foi equivalente a 5 joules. Tudo bem? Agora eu vou colocar um pouco da questão da energia potencial elétrica em função do trabalho. Ora, o trabalho, uma definição básica da mecânica, mas que vocês têm que levar para todas as áreas da física. O trabalho, ele está relacionado à variação de energia. Sempre o trabalho vai estar relacionado à variação de energia. Então aqui eu vou representar o trabalho da força elétrica como a variação da energia potencial elétrica, tudo bem? Aqui eu coloquei a energia potencial elétrica F de final e a energia potencial elétrica 0 de início. Tudo bem? A variação, ou seja, o final menos o inicial. E isso é o que vai ser o trabalho da força elétrica para a gente. Das fórmulas de energia potencial elétrica, tem aquela K, Qzão, Qzinho sobre D, e tem aquela V sobre V vezes Q. Qzinho, na verdade, é V vezes Qzinho. Eu vou utilizar essa. Lembrando que a gente está trabalhando numa situação que a carga não vai variar. O que vai variar vai ser o potencial dos pontos de início e de término. Bem, está aqui a situação. O trabalho vai ser a energia potencial elétrica final menos a inicial. Como a carga não muda, eu posso utilizar um artifício da matemática, né? Colocar em evidência. E aqui foi o que eu fiz, coloquei a carga em evidência. Colocando a carga em evidência, o que a gente vai ficar entre parênteses é potencial final, VF, menos potencial inicial, V0. Essa subtração, agora, a gente vai chamar ela de U. E esse U é a tal da diferença de potencial, ou DDP, que vai ser muito utilizada na eletrodinâmica. Lembrando que se isso é volt e isso é volt, mesmo eu subtraindo, não vai alterar a unidade. Tá? Então a DDP também ela é dada em volts. Então a gente fica com essa forma. O trabalho da força elétrica vai ser a carga vezes a variação de potencial elétrico, tudo bem? Que no caso vai ser a DDP. Alguma consideração que eu gostaria de fazer aqui com relação a essa DDP num campo elétrico uniforme. Como eu falei na aula de campo elétrico, o campo elétrico uniforme é entre duas placas com cargas opostas. E na região entre elas, as linhas de força, as linhas do campo elétrico, elas vão ser paralelas. E aí a gente vai ter o chamado campo elétrico uniforme. Nessa situação específica, o campo elétrico ele é constante, ele não vai variar. Então, a gente pode colocar uma forma de achar DDP em função dele.
Eu vou utilizar aqui aquela fórmula clássica da mecânica. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento, vezes a distância. Tudo bem? O trabalho aqui, eu já encontrei esse valor. Então eu vou substituir. E a força da aula de campo elétrico, a gente viu que o campo elétrico é igual a força sobre a carga. Ou seja, a força é igual ao campo elétrico vezes a carga. Vamos substituir aqui também. Agora, a gente pode cancelar carga com carga. Surge essa fórmula que a gente pode utilizar quando o campo elétrico for uniforme para encontrar a partir do campo elétrico a DDP. Tá? Essa fórmula para algumas questões ela é essencial, não dá para resolver sem elas. Tudo bem? Uma coisa que é interessante comentar aqui também é que, puxando um pouco o gancho da questão da análise dimensional, se vocês forem observar, o U ele é dado em volts, que é joule por coulomb. E a carga ela é dada em coulomb. Então, quando eu multiplicar, a unidade que vai sobrar vai ser simplesmente joule. E do outro lado, a gente tem um trabalho que também é dado em joule. E não sei se vocês lembram, mas eu disse que para uma equação ela estar dimensionalmente correta, as dimensões dos dois membros da equação devem ser iguais. Isso aqui ocorre. Aqui no fim é joule e aqui depois de desenvolver tudo, vai sobrar somente joule. Então é dimensionalmente correto. Só uma observaçãozinha um pouco da aplicação da análise dimensional. Bem, agora vamos falar um pouco sobre gráficos. Tudo bem? Aqui eu estou traçando um gráfico, potencial elétrico em função da distância, tá? A gente vai analisar aqui como é que se comporta. Bem, por que eu tracei dois gráficos? Porque a gente vai ter situações diferentes para carga positiva e carga negativa. A fórmula é KQ sobre D, tudo bem? Então a gente já sabe que a distância, considerando uma situação que a carga não varia e a constante não varia, o meio não varia, ou seja, a constante não varia, o potencial elétrico e a distância, eles vão ser inversamente proporcionais, tudo bem? Ou seja, o gráfico ele vai assumir aquele formato que a gente já conhece de hipérbole equilátera. Tudo bem? Mas por que difere a carga positiva da carga negativa? Bem, a carga negativa, vocês lembram que na força elétrica que a gente utilizava módulo nas cargas? Para o potencial elétrico, isso é muito importante, tá? Para o potencial elétrico, a gente não vai utilizar módulo. Isso significa que quando a gente colocar na fórmula, uma carga negativa vai gerar potenciais negativos e uma carga positiva vai gerar potenciais positivos. Tudo bem?
E o gráfico do potencial da carga negativa, da variação do potencial da carga negativa, ele vai possuir um formato invertido. Por quê? Porque o valor vai dar negativo. Então o gráfico ele vai estar na parte negativa do eixo das ordenadas. Tudo bem? Então esse gráfico ele vai ter aquele formato conhecido, tá? Aquele formato parecido com o formato do campo do campo elétrico, tudo bem? Lembrando que do campo elétrico é uma hipérbole cúbica, não é uma hipérbole equilátera. Mas o formato aqui vai ser parecido, tá? Nesse caso aqui, hipérbole equilátera. Tá? Lembrando o porquê dela ser equilátera, é porque se traçarmos a bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, essa reta que divide esse ângulo ao meio, a parte de cima do gráfico ela vai ser simétrica à parte de baixo do gráfico. Então, nesse caso, é uma hipérbole equilátera. E aqui, a gente percebe que o valor do potencial ele tende a diminuir em módulo, mas como o sinal negativo, na verdade, o potencial vai estar aumentando, se aproximando de zero. O formato vai ser esse aqui. Tudo bem? O formato vai ser similar a esse, só porque invertido. O gráfico ele vai estar na parte negativa do eixo das ordenadas. Bem, então eu gostaria que vocês compreendessem o conteúdo da aula de hoje dessa forma. Potencial elétrico, primeiro, tanto o potencial elétrico quanto a energia potencial elétrica, eles são de uma carga de prova em relação a uma carga geradora. Então, se eu disser que esse pincel é a carga geradora e essa tampa é a carga de prova, em torno desse pincel, que é a carga geradora, eu vou ter diferentes potenciais dependendo da distância. Tudo bem? E se eu colocar essa carga em um dado ponto, ela vai adquirir uma energia potencial, dependendo do potencial que ela está, porque o potencial ele vai permitir que a carga adquira energia potencial. Sempre é assim, tanto para a gravitação quanto para a parte da eletrostática. E a variação de energia potencial é o que a gente vai chamar de trabalho, tá? A variação vai se dar por meio de conversão de energia cinética. Se o ponto vai de um maior potencial para o menor, ele tem que converter energia cinética para gastar essa energia potencial. E se um ponto vai de um menor potencial para um maior potencial, ele precisa ganhar energia cinética. E aí precisa ter a ação de um agente externo. Dá para vocês compreenderem isso, como eu disse inicialmente, comparando com a gravitação. Lembrando, potencial maior, potencial menor, mais energia, menos energia, para vir tem que converter, aquela história que eu disse inicialmente. E é basicamente isso, tá? É importante saber que volt é joule por coulomb, porque isso vai ser interessante mais na frente, quando a gente vai ver circuito, tá? A gente não vai trabalhar com joule por coulomb, a gente vai trabalhar com volt. E basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado.